Olá pessoal, vou corrigir mais alguns exercícios com vocês. Vou passar uma dica agora sobre o milagre econômico brasileiro. Então o exercício fala o seguinte, o milagre econômico brasileiro e o uso das propagandas nacionalistas foram muito falados durante o final da década de 60 e início da década de 70. Então está aparecendo para vocês aí um slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o. E o do outro lado, a bandeira do Brasil, com uma frase, né? Ninguém mais segura este país. Essa campanha feita pelos presidentes militares durante a ditadura militar, né? Final de década de 60, início da década de 70, foi um movimento extremamente ufanista. O que é ser ufanista? Você ter um orgulho exacerbado, exagerado pelo seu país, né, pelo seu país de origem. Então, os presidentes militares eles transmitiram muito essa imagem. Por quê? O Brasil estava vivendo uma situação de grandes obras ocorrendo, construção da ponte Rio-Niterói, hidrelétricas, abertura de estradas, uma economia que aparentemente estava bem. O Brasil ganhou a Copa de 70 no México. Então, estava um momento de euforia devido à Copa e os militares aproveitando esse momento para poder fazer um marketing, uma propaganda do seu país, que tudo estava dentro dos conformes. Então eles criaram esse slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o. Você tem que amar o seu país. Ninguém mais segura este país. Então foi um movimento chamado ufanista, um ufanismo que pairou sobre todo o Brasil. Só que nós sabemos que esse momento de euforia, anos mais tarde, veio a eclodir, a explodir uma grande inflação, porque as grandes obras que haviam ocorrendo aqui, nós já sabemos que foram empréstimos feitos pelos militares para poder conseguir realizar essas grandes obras. Né? Então, a pergunta aqui é o seguinte, o milagre econômico brasileiro e o uso das propagandas nacionalistas foram muito falados durante o final da década de 60 e início da década de 70. Então apareceu para vocês o slogan Brasil ame ou deixo, ninguém mais segura esse país. A imagem retratada retrata, né? A imagem retrata um período marcante de nossa história, que foi a República do Café com Leite, a imigração italiana, as missões jesuíticas, a redemocratização ou a ditadura militar. Eu, né, de início, eu já iniciei explicando e já mencionei ditadura militar, mas não tem problema, a ideia aqui é você recordar a informação, recordar esse assunto, né, e gravar que durante a ditadura militar foi propagada essa imagem, né, de um patriotismo exacerbado, exagerado, um país que se tornou ufanista, ou seja, isso é a visão dos presidentes militares, que o brasileiro tinha que ser ufanista, ter um orgulho exacerbado, exagerado pelo seu país de origem, ok? Então essa dica que eu deixo para vocês. Lembrando que nesse período havia uma extrema repressão e uma extrema censura, ok? Foi um período também chamado de anos de chumbo, onde houve a instituição de vários atos institucionais. O ato institucional número 1, 2, 3, 4 e 5. De modo que o ato institucional número 5 ele determinou o fechamento do Congresso Nacional. Foi o maior ato, né, de repressão contra a sociedade civil brasileira. Então fica essa dica, em breve passo outras para vocês.